Quando você ouve este fundo musical, quer dizer que nós estamos iniciando o culto, quer dizer que a partir de agora nós estaremos verdadeiramente, de maneira racional, adorando a Deus. E eu convido você para você adorar a Deus conosco. Mas a gente não adora a Deus sem antes buscar a direção deste mesmo Deus. Buscar a graça, a compaixão, a misericórdia, para que o Senhor primeiro receba o nosso culto. Depois, para que Ele nos ajude a entender e compreender a Sua palavra, que apesar de ser pura, santa, cristalina e verdadeira, e por isso mesmo, na maioria das vezes, torna-se de difícil compreensão, porque nós misturamos as coisas terrenas com as coisas emocionais, com as coisas espirituais. Então a nossa oração também é clamando ao Senhor que Ele nos dê a graça do entendimento e que Ele nos receba na Sua presença. É uma grande honraria para qualquer ser humano, a maior honraria que qualquer ser humano pode receber é poder entrar na presença do nosso Deus e Senhor. É por isso que nós oramos, é por isso que todos os dias nós clamamos: Senhor, fala conosco. Senhor, nos receba na Sua presença, recebe o nosso culto, Senhor, recebe a nossa adoração. O Senhor é o motivo de estarmos aqui. O Senhor é tudo, absolutamente tudo para nós. Neste mundo existem coisas que a gente gosta, que são coisas boas, claro que existe. O Senhor deixou isso para nós, o Senhor capacitou homens a fazerem coisas boas para outros homens, mas o melhor de tudo é o Senhor. E nós queremos te agradecer porque o Senhor nos fez ouvir o seu chamado. Graças nós te damos, Senhor. Livra-nos, ó Pai querido, de todo tipo de mentira. Oh, Senhor, livra-nos também dos mentirosos. Livra-nos, Senhor, dos arrogantes, orgulhosos. Lerosos. Fala conosco, Senhor. Nós temos fraquezas, nós somos fracos, reconhecemos isso, porque todo homem é fraco. Mas nós buscamos no Senhor a nossa força. Portanto, eu peço, Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, e que a palavra que for proclamada hoje seja segundo a Sua vontade e nos fortaleça para os dias que estão por vir. Esta é a oração que eu faço, no nome poderosíssimo e sagrado do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, as coisas estão doidas, né? O mundo endoidou. Endoidou. E vai piorar, viu, meus irmãos? Vai ficar muito pior do que está. Não há aqui, por favor, entendam, nenhum tipo de justificativa, não é isso.
Não estou justificando nada, nem apoiando A ou B. Estou trazendo informação. E estou lutando para fazer como Jesus fazia. Jesus pegava as coisas do dia a dia e mostrava através disso o mundo espiritual. É claro, não estou aqui me comparando ao nosso Senhor Jesus, é óbvio que não. Mas como cristão, eu sou imitador de Cristo. Então eu busco fazer o mais próximo daquilo que o Senhor fazia. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. As coisas vão piorar muito. A vida aqui no nosso país não está fácil. Está muito difícil. Mas nos outros países também. Não pensa que o combustível está caro só aqui, está caro no mundo todo. Alimento está caro no mundo todo, né? Nosso vizinho, a Argentina, está com uma inflação terrível, terrível. Então, meu irmão, minha irmã, que isso não é consolo, claro que não, mas isso é para você saber que o mundo endoidou. E é isso que eu quero falar para você hoje. E vou tentar. São 5, 1, 2, 3, 4. São 4 laudas que eu tenho aqui. Eu vou tentar, eu já resumi. Eu vou resumir mais ainda para falar. E vou usar para falar disso, dessa doideira. Não, irmão, queridíssimo irmão, vai piorar muito, mas muito. E eu quero que você entenda que quando eu digo que vai piorar muito, eu não estou me referindo específica e exclusivamente ao Brasil. Estou me referindo ao mundo, né? Você vê como o mundo endoidou. Uma das coisas mais difíceis é alguém ser morto no Japão com arma de fogo. Aconteceu. Um político lá, né? Foi morto. Bom, só um exemplo, né? Só um detalhe. As coisas vão piorar. Eu diria até que nós estamos assim, porque tudo leva a isso que eu vou falar. Não pense que eu estou fazendo profecia, não é nada disso, não. É que tudo leva. Exatamente, Edgar. Exatamente, Edgar. Exatamente. Tudo leva a isso. Ou a gente acredita na Bíblia, ou a gente faz de conta. Né? Eu acredito. Então, tudo faz. O mundo, eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui um mês, daqui um ano, eu não posso, não sei, ninguém sabe. Mas o mundo vai entrar numa recessão muito grande, terrível. Para que isso que o Edgar acabou de escrever aí aconteça. A solução do mundo será o anticristo, o Edgar colocou. É verdade, é óbvio. O mundo vai ver como solução para os problemas que ele vai enfrentar. Porque se está difícil hoje, isso aqui não é nada perto do que vai ficar. Ontem,
eu vinha vindo de um determinado lugar aí, umas 6 horas já. Já estava começando a escurecer. E passou do meu lado assim uma Mercedes. Eu acho que era, eu não tenho certeza, também não enxergo direito, mas eu sei que era uma Mercedes preta, acho que era C300. Nem sei se existe C300, mas foi o que eu achei que eu li lá. E eu falei, meu Deus, que carro bonito, né? Lindo carro. Aí me veio assim, poxa vida, mas né, tudo isso vai ficar aqui. O dono do carro talvez seja arrebatado, não sei quem era, não sei nem se era mulher ou homem que dirigia. Talvez não seja arrebatado. E, mas esse carro não vai valer nada. Não vai valer, vai continuar valendo para aqueles que ficarem aqui. Porque a maioria das pessoas vão ficar, não serão arrebatadas. As coisas vão continuar. Não pensa que o mundo vai parar. Vai parar, sei lá, uns dias, algumas horas, e tudo vai seguir em frente. Depois do arrebatamento, as coisas vão continuar tendo valor, as pessoas vão continuar trabalhando, comprando, casando, entendeu? Porque o mundo é preparado lentamente para essas mudanças que estão ocorrendo. Ontem a gente falava, né? E que há 20 anos atrás a gente não conseguia imaginar ver 2 mulheres de mão dada passeando na rua, não como colegas, amigas, mas como namoradas. Há 20 anos, 15 anos atrás, a gente achava impossível 2 homens de mãozinha dada, abraçado, não como amigos, brincalhões, conversando, não, mas como namorados. Não, irmã querida, não. Desculpa, Marília, mas ninguém está esperando o anticristo. Mas a vinda dele é programada. Né? Nenhum de nós espera o anticristo, nós esperamos o arrebatamento. Mas o mundo, na verdade, vai ver no anticristo a salvação, a solução dos problemas. Esses problemas todos que são criados aqui, o anticristo vai ser a solução. Entende? Então, eu entendi bem o que o irmão colocou ali. A solução do mundo será o anticristo. Para o mundo, na verdade, não será solução nenhuma, né? Mas aqueles que ficarem aqui vão ver no anticristo a resolução de todos os seus problemas, tá? É mais ou menos isso, viu, querida? Nós não estamos esperando o anticristo, né? Nós estamos esperando o nosso Senhor. E eu vou tentar aqui, não sei se eu vou conseguir, traçar um paralelo entre esse mundo doido e alguns trechos da vida de Davi. E, obviamente, eu vou usar Davi para falar da proximidade que ele tinha com Deus. E talvez a gente possa usar isso como exemplo para a nossa vida. Se a gente for observador, e infelizmente ou felizmente, não sei, a maioria das pessoas não são, mas se a gente observar, a gente só tem motivos para ficar apavorado. Só o motivo que a gente tem é para ficar preocupado. Mas a profecia bíblica, a linguagem bíblica figurada,
né, mostra que este redemoinho tem um final programado. Tem um final programado. E nós temos que entender isso. Por causa disso que a gente não pode desanimar, né? Nós vivemos num redemoinho descendente. E isso é o mundo inteiro. É isso que eu estou passando para você. Não é o Brasil, não é a América Latina, é o mundo. É o mundo. Só que não é politicamente interessante para uma parte ou para a imprensa em geral, né, falar, divulgar isso. Eles querem mostrar, ou que você pense, que o problema está aqui no Brasil, que a comida é cara aqui, que o combustível é caro aqui, que o emprego só não tem aqui. Isso é mundial. Isso é mundial. Você viu que o euro, que sempre foi acima do dólar, e não é pouquinho acima, não, é bem acima, está se equiparando ao dólar. Se você for fazer uma viagem para a Argentina nesse final de semana, né, você, com um pouco de dinheiro, você vai deitar e rolar lá. Você vai poder comprar casaco de couro, né, com as jaquetas de couro que vende, né? Enfim, porque o nosso dinheiro está super valorizado frente ao peso. Isso é mundial. Isso é mundial. Porque é assim que a Bíblia diz que será. Isso é consequência do pecado cometido lá atrás. Está lá em Gênesis 3. E este pecado que o mundo carrega, né, faz com que esse redemoinho gire sem parar, descendentemente, arrastando tudo para baixo. Os valores bíblicos e as suas verdades também estão sendo sugados por esse redemoinho. Aqui, ó, o irmão está colocando aqui, ó, o peso argentino vale 4 centavos de real. Então, olha, eu estou só trazendo informação. As coisas estão muito ruins aqui? Estão, claro que estão, mas está no mundo todo. É que, né? Eu não quero entrar nesse detalhe aí, mas saiba, é o mundo todo, não é só no Brasil, não. E a gente que conhece a Bíblia, nós que não somos pessoas desorientadas, a gente não pode ser sugado nesse redemoinho. Os desorientados, aqueles que não conhecem a Bíblia, são sugados por essa força do redemoinho, porque tudo parece que vai se desagregando. Parece que o mundo está alicerçado como se fosse um castelo de cartas que vai se desmoronando. Então eu quero tentar aqui, né, trazer estes trechos da vida de Davi, porque o mundo dele também naquela época estava
desmoronando. E a maneira que ele agiu nos leva a entender como é que a gente vai agir. A palavra de Deus é assim, a gente começa a falar, as coisas vão vindo. Irmãos, vamos prestar atenção na oração que a gente faz para não orar que nem menino. Não adianta pedir para as coisas mudarem, as coisas não vão mudar. Eu estava conversando umas 2 semanas com o pastor Luiz Marcondes, que eu tenho um respeito muito grande por ele, e a gente estava no papo, e ele falou: Mário, pessoas às vezes pedem para eu orar por uma pessoa que está internada, a pessoa tem 90 anos, e eles pedem para eu orar para a pessoa não morrer. Eu falei: pastor, para mim também acontece isso. Pessoa de 90 anos, é orar errado pedindo para a pessoa não morrer. É pedir para aquela pessoa ter paz. E que Deus a leve na segurança dele. Então a gente tem que saber orar. A Bíblia diz que a gente não sabe orar. Nós precisamos do Espírito Santo para orar. Então cuidado com as coisas como você pede, como você, se comporta. Davi, certa vez, você vai ler lá em Samuel 24:1, primeiro livro de Samuel. Davi, certa vez, estava no deserto de Zif, e depois ele foi para um outro deserto, o deserto de Maom. Ele estava em Zif e ele não estava bem, ele estava inseguro. Ele foi para Maom achando que poderia encontrar segurança lá, mas ele também não sentiu segurança nesse deserto, porque ele também passava na vida dele, ele passava por esse redemoinho que, guardadas as devidas proporções, o mundo está passando. Aí ele pega aqueles companheiros que ele tinha, os mais chegados, e ele foge para uma região do Mar Morto. Você conhece o Mar Morto? O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra, mais baixo ao nível do mar, né? Ele é abaixo do nível do mar. Levando-se em consideração que o plano é o nível do mar, certo? E os picos altos, Everest, Himalaia. Então, quando a gente fala, estamos ao nível do mar, estamos na praia, estamos no nível. Abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo é o Mar Morto. E Davi vai para o Mar Morto, para a região do Mar Morto. Para um deserto chamado Engedi, uma região cheia de pedra, caverna, rochas. E curioso, ele vai para um lugar que não tinha como ir para mais baixo que isso. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Levando em consideração sempre que o plano é o nível do mar. Ele vai para o Mar Morto, que é um lugar abaixo do nível do mar. Não tinha como ir para um lugar mais baixo que esse. De repente, nós estamos fugindo como Davi fez. A gente só foge, vai de um deserto para o outro, do outro deserto para o outro. E aí a gente chega naquilo que as igrejas denominacionais, pentecostais, neopentecostais e renovadas chamam de fundo do poço. Olha,
Não é o lugar mais baixo. O mais baixo é o Mar Morto, para onde foi Davi. Mas as pessoas, como Davi, estavam se sentindo cansadas, esgotadas, com medo, aflitos. Não tinham repouso, não tinham calma. E talvez você, meu irmão, minha irmã, talvez eu, a gente não consegue se desligar das necessidades, das notícias, do alvoroço que esse país vive, que o mundo está vivendo. Talvez a gente chegue até a pensar assim, como é que tudo isso vai acabar? Você acha que Davi não pensava também? Estava fugindo de Saul. E Saul estava atrás dele com 3.000 homens. É curioso que Davi fala para Saul, né? Ele fala 2 vezes isso para Saul. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto, aí está a coisa engraçada, curiosa. Há uma pulga. 1 Samuel, capítulo 24, versículos 14 para frente ali. Às vezes a gente se sente como uma pulga mesmo, né? Uma pulga. Difícil achar uma pulga no pelo de um cachorro, por exemplo, né? Se o cachorro tiver uma cor chocolate, assim, é mais difícil ainda. Davi vivia angustiado, como a gente vive. Mas ele se reanimava no Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. É isso que a gente tem que fazer, irmãos e irmãs. Não adianta querer se animar na igreja. Não adianta você querer se reanimar nisso, naquilo outro, sair para fazer. Eu vou no mercado comprar para me distrair. Não adianta. Eu vou no shopping passear, também não adianta. A gente tem que se reanimar no Senhor, como fazia Davi. Mas o que eu quero que você entenda é esta parte agora. Davi, ele pedia, ele implorava, ele agradecia, ele gritava, ele lembrava a Deus como se Deus esquecesse, né? Mas ele lembrava a Deus das necessidades dele. E conforme ele ia fazendo tudo isso, os dias iam passando. Os dias iam passando, a situação ia mudando mesmo, ele não vendo. As coisas iam passando. E Davi, nesse grito, lembrando Deus, implorando a Deus, o que ele fazia? Tudo isso que ele falava com Deus, ele escrevia. E aí surgiu grande parte dos poemas que compõem o livro dos Salmos. Se ele não tivesse, se aquela parte do livro dos Salmos que fala dessa situação de Davi, se Davi não tivesse passado por aquela situação, aquela parte não existiria. Davi era realmente uma pulguinha fugitiva. Davi se via na condição de estar dentro de um redemoinho. Mas ele, ao invés de ficar
que nem carro velho, carro com bateria fraca. Ele reclamava com Deus. E nesse intervalo desanimador, muitas vezes, das coisas acontecendo, ele orando a Deus, até as coisas acontecerem de novo, ele sentia a invisibilidade de Deus e de Cristo, como a gente sente muitas vezes quando perguntamos impacientes a Deus, né? Quando que as profecias vão se cumprir? Quando que Jesus vai voltar? Claro que ninguém, olha, veja bem, hein? Ninguém está impedido não de orar, pedindo para Jesus voltar. Claro que não. Oh, Senhor, volta, vem nos buscar, vem buscar a tua igreja. Maranata, ninguém está impedido. Só que você e eu e nós não podemos esquecer que isso vai acontecer no tempo de Deus. Deus não vai antecipar isso, nem retardar. Do jeito que Deus fez lá atrás, quando Jesus nasceu. Nasceu no dia que devia nascer. Quando o tempo se cumpriu, Deus enviou Jesus pela primeira vez. E quando se cumprir novamente, ele vai enviar Jesus pela segunda vez. Veja, este é o dia, gritaram os homens de Davi, no dia da eliminação do rei Saul. E acontecerá também o dia em que todos os inimigos estarão prostrados debaixo dos pés de Jesus, e a morte estará definitivamente vencida. 1 Coríntios 15. Mas isso só vai acontecer quando Deus quiser. Não é o dia que eu quero, não é no momento que eu quero, porque Deus não muda. Deus não é indeciso. Que eu peço, ele fala, oh, é verdade, eu acho que eu posso fazer isso mesmo, eu vou fazer. Esse não é o Deus da Bíblia, irmãos e irmãs. A gente precisa entender o que está escrito. Deus não muda, Deus não antecipa. Às vezes algumas coisas estão escritas na Bíblia de maneira a gente poder pensar e entender. Neste intervalo que Davi passou lá, que ele gritava, chorava, lembrava a Deus, não sei o que lá. Enquanto isso, ele escrevia o livro. Nem sabia que estava escrevendo o livro dos Salmos. Ele escrevia os poemas dele lá. Né? Cristo também passou por isso. Você sabe que, tipologicamente, Davi foi um tipo. Eu vou repetir. Tipologicamente, Davi foi um tipo de Cristo. Assim como foi Melquisedeque. Tipo, ninguém está dizendo que foi Cristo, que era Cristo. Tipo, se você não sabe o que é, aquieta aí então. Jesus sabia que por que ele veio. E as coisas tinham tempo para acontecer, nada foi prorrogado nem antecipado. Porque as coisas de Deus são coisas conscientes.
tem época. Espera paciente pela volta do Senhor. E Jesus teve que passar por essas dificuldades que Davi passou também. Jesus, homem, passou, né? Ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou desviar. O caminho que Cristo devia seguir. Certa vez o diabo disse, o próprio diabo, não foi um demônio, não foi um espírito, foi o próprio Lúcifer. Eu lhe darei isso, tudo, antes daquilo que Deus prometeu lhe dar. Deus está fazendo você esperar demais. Eu vou te dar tudo isso, ó. Jesus falou, não. As coisas têm tempo para acontecer. Quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, as pessoas zombavam de Jesus, como zombam da gente, né? Zombam. As pessoas zombavam de Jesus também. E aqui não vai nenhuma comparação, por favor. Oh, ele está se comparando. Não. É que nós somos cristãos, né? E como cristãos, nós devemos ser parecidos com Cristo. As pessoas, Jesus lá sofrendo na cruz do Calvário, e as pessoas diziam, desce daí. Você não é o Cristo? Ajuda você mesmo. Você ajudou tanta gente, por que você não se ajuda agora? Ele teria como se ajudar, né? A Bíblia diz que ele poderia requisitar 12 legiões de anjos. Mas Jesus sempre falou assim, afasta de mim, Satanás. Satanás, o termo Satanás quer dizer adversário. Sabe por quê que Satanás é adversário? Porque ele é contrário ao plano de Deus. É isso. Então nós temos que entender as coisas que acontecem nesse mundo. Eu já falei isso para vocês, né? Quando surgiu essa Covid, falei, gente, isso está gravado, né? Isso não é nada perto do que vai ocorrer. É claro que isso incomoda, causa temor. Mas não é nada perto do que vai acontecer. E nós não passamos por isso? Estamos passando por isso? Outras coisas não estão surgindo? Essa varíola, chamada de varíola do macaco, e outras tantas coisas surgirão. Nós temos que ter consciência disso. O que a gente precisa lembrar, e eu não sei se você já pensou nisso que eu vou falar para você agora, meu irmão e irmã, é que você e eu precisamos levar em conta que nós, preste atenção nisso, muita atenção nisso, nós não somos discípulos do Senhor. Em lugar nenhum da Bíblia, obviamente, Novo Testamento,
diz que nós somos discípulos do Senhor. Você ficou horrorizado com o que eu estou falando? Já vai escrever aí pela... Nós não somos discípulos mesmo. A Bíblia não diz que eu e você somos discípulos do Senhor. A Bíblia diz que nós somos o corpo. Nós somos muito mais do que discípulos. Nós somos o corpo do qual ele é o cabeça. Nós somos os membros do corpo de Cristo, nós somos muito mais do que discípulos. E se ele é o cabeça desse corpo que somos nós, que é o que a Bíblia diz que a gente é, você acha... Isso é difícil, hein? Isso é difícil. Jesus, tipologicamente, simbolicamente, ele está à direita do Pai, também aguardando o seu retorno. Você acha que ele também não está aguardando o retorno dele? Para buscar o seu corpo? Porque a igreja é a noiva. Ele também está, figurativamente, ele está à direita do Pai. Eu falei à direita mostrando a esquerda. Aguardando também o momento da sua volta. Então, cabe também a nós esta condição de esperar e suportar junto com ele o momento da volta. Porque, querido irmão e querida irmã, mesmo após o arrebatamento, a espera com ele vai continuar. Prima, Sueli, está lá em Mojimirim. Depois que a gente for arrebatado, a gente vai estar também aguardando com ele os eventos que estão preparados para ocorrer. E a gente precisa ter certeza nessa espera. Primeiro, nós não somos discípulos, nós somos o corpo. O que vai ser arrebatado não são os discípulos, é o corpo. E depois esse corpo arrebatado continua com Cristo, esperando o momento que ele será o juiz, que ele vai julgar, que ele vai ajustar os planos com justiça. A vida é espera. A gente está esperando ou o arrebatamento ou a morte. Mas isso não quer dizer, que a minha irmã, se passar 2 minutinhos, então eu não vou mais me arrumar porque eu estou esperando a morte ou o arrebatamento, então eu vou ficar do jeito que eu estou, não vou mais tomar banho, não vou mais fazer a unha, não vou mais cuidar dos pés. Não, a vida continua. Eu usei o exemplo de Davi. Davi gritava, clamava, chorava, implorava, lembrava a Deus, mas ele não parou de viver. Tanto é que não parou de viver, que nós temos parte do livro dos Salmos. Quando Cristo retornar em glória, junto com os seus membros, junto com o seu corpo arrebatado, a igreja, aí vai ter fim este redemoinho que eu falei no começo. Aí ele vai criar um mar calmo,
no meio do tumultuado mar dos povos, que é isso que João diz que vê lá no livro do Apocalipse. E essa expectativa bíblica é que nos ajuda ao sossego, a sossegar um pouco. Nos ajuda a viver segundo a nossa fé e a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Quando essa profecia se cumprir, a atração do redemoinho para baixo se reverterá. Como a gente lê, medita na palavra de Deus e vê que é assim. A história de Davi, eu citei aqui Davi, fugindo, Saul atrás dele, ele vai para um deserto, vai para o outro, vai lá para o Mar Vermelho, para o Mar Morto, achando que estava fazendo um ótimo negócio. Aí é que ele vai para baixo do nível do mar mesmo. Se você, e para encerrar agora, para a gente voltar aqui em Davi e encerrar, se você abrir em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 23, você vai ler uma explicação que a gente pode pôr em prática. Saul foi para casa, mas Davi e seus homens foram ao lugar seguro. Aonde é o lugar seguro para nós? É em Cristo, meu irmão. Se você tem lugar seguro em qualquer outra coisa que não seja Cristo, você endoidou junto com o mundo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos louvar, glorificar, engrandecer o Senhor por este ensinamento que o Senhor nos trouxe hoje. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática isso, Senhor. Né? A palavra é linda, é maravilhosa, mas nós não podemos ser daqueles que ouvimos e nunca aprendemos. Continua, Senhor, falando conosco, nos sustentando, nos dando a santa graça da Tua presença. Abençoa, Senhor, este final de semana que está chegando. E se for da Tua vontade, que a Tua vontade é boa, santa, agradável, perfeita e soberana, traga-nos de volta aqui na segunda-feira para louvar, engrandecer e glorificar o Senhor. Esta é a oração que eu faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.